Jesus Cristo é a sua esperança. Alguns têm esperança no salário que vai cair no dia 30. Outros têm esperança num médico que pode dar uma resposta, num exame que pode dar uma resposta negativa. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o povo de Deus faz menção do nome do... O povo de Deus faz menção do nome do... Aleluia! Aleluia! Do nome do Senhor. Vamos então ler esse texto bíblico. João 16, 8 a 11. Vamos ler juntos? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim.
da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não poderão mais. O juízo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse momento de dedicação de dízimos e ofertas. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nós temos irmãos que compartilham sua prosperidade e também consagram seus dízimos e ofertas. Agora, Senhor, a Tua palavra ela é tão profunda, ela é tão rica, tão poderosa, nós nos sentimos totalmente incapazes de falar a respeito dela, a não ser que revestido de poder pelo Teu Espírito. Por isso te pedimos que o Senhor nos use, que o Teu Espírito Santo, que é o capacitador da igreja, nos capacite agora para pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nessa série de mensagens sobre o Espírito Santo e a vida cristã. O Espírito Santo e a vida cristã, o Espírito Santo não como uma energia, o Espírito Santo não como uma força, uma influência, mas o Espírito Santo, a pessoa, é o Deus habitando em mim, habitando em você, e atuando na igreja, para que nós tenhamos uma vida cheia de poder, uma vida cheia de sabedoria, para que nós possamos ter uma vida cheia de sobrenatural. Não seja aquela vidinha corriqueira, normal, mas aquela vida em que as coisas sobrenaturais aconteçam, e assim nós possamos impactar o mundo. Então, essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, nós já falamos sobre, domingo passado pela manhã, baseado em 1 Tessalonicenses 5,19, falamos sobre não apaguem o Espírito Santo. E vimos que, de muitas maneiras, nós podemos apagar o Espírito Santo. Também, semana passada à noite, nós falamos sobre 5 coisas sobre o Espírito Santo que você não pode esquecer de jeito nenhum. Falamos sobre essas 5. Quem quiser saber, é só na internet. Vou procurar quem anotou. Hoje de manhã, falamos sobre o ministério do Espírito Santo na igreja. A forma como o Espírito Santo atua na igreja, que serve a igreja. E agora nós queremos dar continuidade a algo que já começamos no domingo passado à noite. Falar sobre o Espírito Santo com relação ao mundo e o Espírito Santo com relação ao crente. Esse texto que nós lemos disse que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é fácil o nosso mundo ser convencido de pecado. O mundo em que nós vivemos, a Bíblia diz que ele é um mundo que está sob o poder do maligno. Em 1 João 5,19, a palavra de Deus diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Então, por isso que é muito perigoso você ir na onda das coisas, das filosofias e dos princípios e dos valores que tomam conta desse mundo, porque ele está sob o poder do maligno. E muitos dos conceitos, muitos dos princípios e muitas filosofias que estão reinando no mundo, elas vêm do maligno. Porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia também afirma que o mundo, que o maligno, ele atua no mundo para escravizar. Que o maligno, ele atua nesse mundo para nos submeter à sua vontade. E a Bíblia diz isso lá em 2 Timóteo 2,26, que diz assim: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então o inimigo, se você der espaço para ele,
na verdade, o que ele deseja é aprisionar você para que você faça a vontade dele. A Bíblia também diz que o maligno atua no mundo para que as pessoas que estão cativas por eles vivam nas trevas. E a Bíblia diz isso lá em Colossenses 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então, se nós fomos transportados quando nos convertemos para o reino do Filho amado, é porque nós estávamos antes em que reino? No reino das trevas. Também a palavra de Deus diz que o maligno atua no mundo para que as pessoas não vejam a luz do Evangelho. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o maligno atua nesse mundo para que as pessoas não vejam a luz do Evangelho. Então cuidado. Eu não sei quem está, todas as pessoas que estão me ouvindo nessa noite. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui já estão conseguindo ver a luz do Evangelho. Mas se você não está vendo a luz do Evangelho, a Bíblia diz que quem pode estar fazendo isso na tua vida, quem está fazendo isso na tua vida, é o maligno. Você pode, sem perceber, estar a serviço do maligno, escravo do maligno. A Bíblia diz também que o maligno atua neste mundo a fim de que a semente do Evangelho seja tirada do seu coração. Enquanto eu estou pregando aqui para você, o maligno vai atuar quando você sair daqui, quem sabe até que mesmo se ele encontrar espaço para isso. Se a igreja não for cheia de poder, o maligno ele quer fazer que toda semente de verdade colocada no seu coração, ele quer tirar, como Jesus falou na parábola da semente. Jesus falou que aquela semente que caiu à beira do caminho, o passarinho veio e comeu a semente. O maligno ele faz isso, ele tira a semente que foi plantada no seu coração. É coisa muito séria tudo isso que eu estou falando. Então a gente vive num mundo assim. E esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo plural. É um mundo pós-moderno. E o mundo pós-moderno, ele tem várias características que se desdobram nessas três. O mundo plural, o mundo secular e o mundo privatizado. Todas as demais características da pós-modernidade são desdobramentos dessas três. O mundo plural que nós estamos vivendo é esse mundo que para tudo você tem opções. E é esse mundo em que você experimenta tudo e você troca tudo com muita facilidade. Porque o mundo é plural. Não há mais fidelidade, porque é plural. E isso acaba se estendendo a todas as nossas relações, até com a igreja. O mundo é plural. O fato do mundo ser plural hoje na pós-modernidade, um fato que acaba desembocando na igreja, é que você está aqui hoje na Igreja Batista do Cajuru. Se amanhã você for para Belo Horizonte, ou mesmo procurar Belo Horizonte, você chega lá, você não vai procurar uma igreja batista. Você vai procurar um homem pós-moderno, ele procura naquela série, naquele plural de igrejas que tem, ele vai procurar qual a igreja que é mais parecida com o Cajuru, talvez. E se ele encontrar uma igreja, mesmo que seja do Evangelho quadrangular, mas é parecida com o Cajuru, ela que fica. Fica onde ele se sentiu bem. Eu fui lá, me mudei para Brasil, para Belo Horizonte, mas eu sou batista, mas eu fui na igreja tal, me senti muito bem lá. O mundo é plural. Isso é um pensamento. E aí, onde desemboca isso na vida cristã? O mundo precisa entender, nós precisamos entender que a melhor escolha para a nossa vida é a escolha que não que nós queremos, mas é o que Deus quer para nós.
A melhor escolha não é olhar para essa pluralidade de coisas, pensamentos. É procurar saber o que Deus tem e quer para mim. E no mundo pós-moderno, plural, só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu falei também que outro pensamento é o secularismo. Como é que é o secularismo? O secularismo é mais ou menos assim. A pessoa vai dizer: eu construo a minha verdade, eu construo a minha própria religião, eu construo a minha espiritualidade. Deus não me exige nada, e Deus influencia muito pouco a minha vida. Eu vou lá na igreja domingo, assisto o culto, quem sabe até eu toco algum instrumento, ou quem sabe até eu ajudo em alguma coisa, mas a partir de amanhã eu construo a minha verdade. A partir da segunda-feira, religião sou o que eu acho que é a minha religião, e a minha espiritualidade, a partir de segunda-feira, eu é que decido como ela vai ser. A influência de Deus na minha vida durante a semana é muito pouco ou quase nada. E aí, a resposta para a secularização é que você foi criado não para ser mais um. Você é alguém especial para Deus. Deus tem planos para a sua vida e você precisa se encaixar nos planos dele. Quem vai convencer o mundo pós-moderno disso? Só o Espírito Santo convence. Vocês estão entendendo por que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo? Discurso de igreja não vai convencer ninguém isso. Convence o Espírito Santo. E a privatização? E o ser humano privatizado? O ser humano privatizado, ele é o soberano. Ele é o Deus dele mesmo. Eu sei o que é bom para mim. Eu determino os critérios das minhas escolhas. Eu sou o soberano. Tem muito crente vivendo assim, irmão. Mas Deus, Ele tem um estilo de vida para você. Você deve encaixar-se, não no estilo de vida que você determinou para você, mas você tem que se encaixar no estilo de vida que Deus preparou para você, que Deus tem para você. Mas quem vai te convencer disso? O texto bíblico diz que Jesus disse que mandaria aquele que nos convenceria do pecado. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época, nós estamos vivendo um tempo em que falar de pecado é coisa muito complicada. As pessoas, os homens não estão inventando muitos termos para falar do pecado. No mundo pós-moderno, onde não há absolutos, tudo é relativo. Somente o Espírito Santo pode convencer do pecado. E uma igreja vazia do Espírito Santo, uma igreja composta de crentes que ignoram o Espírito Santo, consequentemente, será uma igreja que levará menos pessoas a Cristo, porque menos poder essa igreja terá para convencer as pessoas do pecado. Porque não é ela que vai convencer, é o poder do Espírito Santo nela. Muitos crentes vazios do Espírito Santo perderam a sensibilidade para com o pecado. Não conseguem ouvir do Espírito Santo para convencê-lo de pecado. Um crente vazio do Espírito Santo, quem vai convencê-lo de pecado? O pastor? Quanto mais vazio do Espírito Santo, menos convencido do pecado você será. Consequentemente, mais dominado por ele. Eu falei no domingo passado, uma coisa que eu falei há algum tempo, eu repeti de novo. Tem muito crente como Jonas, desobedecendo a Deus, fugindo de Deus, mas dormindo tranquilamente no porão do navio. Seguro, dormindo, tranquilo, uma falsa segurança. Está tudo muito bem com a minha vida.
Ah, Jonas, o navio está quase afundando. Não, está não, estou aqui, estou tranquilo, dormindo. Mesmo em pecado. E quando o crente fica vazio do Espírito Santo, é assim que acontece na vida do crente. É assim que acontece no mundo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo trabalha no ser humano muito antes da sua conversão. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo não começar a trabalhar no coração do homem, ele não se converte nunca. Por isso que eu vou dizer para você o seguinte: quanto mais cheia do Espírito Santo, mais uma igreja cresce. Sabe por quê? Se ela cresce saudavelmente, porque os membros dela começam a ficar convencidos do pecado, e eles começam, quando começam a pregar o Evangelho, o Espírito Santo usa esse crente para que aquela pessoa, o Espírito Santo, convença do pecado. O que está detendo o crescimento da igreja é porque as pessoas não estão se convencendo do pecado. Eu estou falando um crescimento saudável. Eu não estou falando desse oba-oba evangélico que está andando por aí, que não existe mudança de vida, que não existe transformação de vida. Esses evangélicos que andam por aí, que não entenderam ainda que fé leva a mudança de caráter. Esse oba-oba, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em conversão verdadeira, genuína. Essa conversão que é fruto da pessoa que chora com o seu pecado, que sente a dor do seu pecado, que se arrepende dos seus pecados e volta-se para o Senhor. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. E, meus irmãos, então, no mundo, como é que o Espírito Santo atua no mundo? Ele atua assim. Jesus falando que ele vai convencer o mundo, ele trabalha no ser humano, mesmo antes do ser humano crer. Mesmo antes do ser humano ser um crente, o Espírito Santo vai trabalhar nele, para ele entender que ele precisa receber a Cristo. É obra do Espírito Santo, meus irmãos. Não adianta querer ficar lutando contra argumentos, lutando contra isso, contra aquilo. Tem que buscar o Espírito Santo. Você quer ganhar alguém para Jesus? Primeiro, comece a se encher do Espírito Santo. Segundo, comece a pedir o Espírito Santo para convencer aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus do pecado. Comece a orar. Espírito Santo, convence aquele meu amigo do coração do pecado. Aí sente o nome dele. Espírito Santo, convence. Convence, Espírito Santo. Convence, Espírito Santo. Convence, Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai começar a convencer do pecado. Essa operação do Espírito Santo leva a pessoa a crer em Jesus, a buscar a Deus, a criar sede de Deus. O que ele não compreendia, ele passa a compreender. O que ele não entendia, ele passa a entender. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2, 11 e 12: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Isso significa que as coisas de Deus que nós queremos que as outras pessoas saibam, elas serão reveladas pelo Espírito de Deus. Não é teu argumento, não é meu argumento, não é pela minha força, mas é o Espírito Santo que vai fazer isso. Dá para entender o que significa um crente cheio do Espírito Santo? É longe demais a coisa. Dá para entender por que aquela igreja primitiva revolucionou o mundo? Porque as pessoas com as quais eles viviam começaram a entender pelo Espírito de Deus as coisas de Deus. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus Cristo seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12.
Pelo Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo é que vai trabalhar, o Espírito Santo que vai agir convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Então, Jesus disse, digo-lhe a verdade, em João 3, 5, 6, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu te dizer, necessário que você nasça de novo. Tem um nascimento que só dá pelo Espírito, o nascimento é pela conversão. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. É o Espírito Santo que nos convence. E esse convencimento leva à nossa conversão, que faz de nós novas criaturas. E Ele então vai nos guiar nos caminhos, apesar de toda a nossa natureza frágil. O Espírito Santo age no mundo assim. Se você é alguém que você está aqui nessa noite, e você é alguém que ainda não se comprometeu com o Evangelho, você ainda não se comprometeu com Cristo, porque você ainda não está conseguindo, você não está convencido do pecado. Talvez você é uma pessoa que está relativizando tudo. Não há mais absolutos na sua vida, você não crê mais em absolutos. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer convencer você do seu pecado. E para convencer você do seu pecado, para que você possa convencer do pecado da justiça. Ou seja, o fato de me convencer do pecado não é para me condenar, porque Cristo na cruz já pagou o meu pecado, mas é para Ele me declarou justo. Então, da justiça de Deus para te dizer, você é um pecador, mas pelo que Cristo fez, você está justificado e você pode ter paz com Deus. Convencer da justiça, convencer que Cristo pagou o preço, e convencer você do juízo, que com a vitória na cruz o maligno já estava derrotado, e Cristo fez que Deus fez com que Cristo, através daquilo ali, tripudiasse sobre o maligno, e Ele quer fazer o mesmo na tua vida, que você tripudie contra o inimigo. Você não quer entregar seu coração a Jesus agora? Não estou terminando o sermão, não. Estaria muito cedo para mim. Você não está convencido disso? Você não gostaria de onde você está agora? Dizer, eu preciso. Eu não estou conseguindo discernir as coisas de Deus mesmo. Eu não sou um crente como eu poderia ser, porque eu não estou conseguindo. Mas o Senhor acabou de ler aqui na Bíblia que assim como é o Espírito que está em mim, meu Espírito, e ninguém sabe mais discernir as coisas dentro de mim sobre o meu Espírito, assim o Espírito de Deus é que consegue discernir as coisas de Deus e nos revelar, diz a palavra de Deus, e Ele quer revelar a você os planos, os propósitos. Porque você agora não se convence, e esse convencimento leva você a um arrependimento, e esse arrependimento leva você a entregar a vida a Jesus agora, nesse culto. Onde você está? O que você está fazendo? Recline na sua cabeça onde você está. Recline na sua cabeça. Quer fazer essa oração comigo? Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Ó Jesus, ó Espírito Santo, muito obrigado por me revelar agora. Eu quero te pedir perdão pelo meu pecado, perdão pelos meus pecados. Eu quero te pedir agora, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me dê a tua salvação. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz, creio que a minha dívida foi quitada por Ele, e creio que Ele pode me dar a vitória sobre todas as coisas, e eu agora entrego minha vida
oração? Levanta a mão. Tem alguém que fez essa oração aqui hoje nesse lugar? Tem alguém? Mas eu quero continuar falando mais. Eu quero continuar falando sobre agora a atitude, o ministério do Espírito Santo com relação ao crente. Pode botar aquela imagem aí para mim, Paulo? Você só vai olhar, mas não vai. Você não vai falar nada, nem pensar nada. Deixa que eu falo na hora certa. Só quero que você olhe para isso. O que isso tem a ver comigo, pastor? O que isso tem a ver com o Espírito Santo na minha vida? Será que isso tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo na minha vida? O Espírito Santo em relação ao crente, o ministério do Espírito Santo com relação a cada crente é no campo vivencial, prático, existencial. É muito importante que você, que eu, que nós tenhamos um conhecimento do Espírito Santo, da doutrina do Espírito Santo, e você não deve ser relapso nisso. Você deve estudar a doutrina do Espírito Santo. Na escola bíblica dominical, por si só. Mas o A.W. Tozer, que é um dos escritores mais respeitados do mundo evangélico, ele disse que uma doutrina só tem valor prático na medida em que ela é proeminente em nossos pensamentos e faz diferença nas nossas vidas. Uma doutrina só tem valor quando ela é proeminente em nossos pensamentos e quando ela faz diferença nas nossas vidas. O crente deve estudar sobre o Espírito Santo, mas nunca esquecer disso. Não importa quem você é, não importa onde você mora, não importa a sua formação, condição social, não importa quem você é, seja quem for você, sempre uma opção é dada a você. E a opção que é dada a cada dia, a mim e a você, é a seguinte: depender de você mesmo para viver em segurança, ou depender do Espírito Santo. Todo dia você vai ter essa opção. A opção, não importa quem você é, você vai ter a opção de que para você viver em segurança, porque o maior desejo de todo mundo é viver em segurança, você tentar manter o controle da sua vida na sua mão, ou agir da maneira com a qual você foi criado para viver. Você não foi criado para manter o controle da sua vida na sua mão. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós fomos criados para ser templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, já falei sobre isso aqui. E isso significa que nós temos que viver na dependência dEle, clamar pela manifestação dEle, buscar uma vida no Espírito Santo, porque o que vai fazer diferença na sua vida não é o fato dela ser controlada por você. O que faz diferença na sua vida é se o Espírito Santo está no controle dela. E o Espírito Santo, ele veio exatamente para nos ajudar, porque a nossa vida no controle do Espírito Santo será muito mais proveitosa, a nossa vida no controle do Espírito Santo será muito mais segura, a nossa vida no controle do Espírito Santo será muito mais sábia, a nossa vida no controle do Espírito Santo será muito mais cheia de paz, a nossa vida no controle do Espírito Santo vai fazer com que sejamos instrumentos muito mais poderosos. Então, para isso não basta conhecer doutrina. Não basta.
Você precisa ter intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, e conhecimento não produz intimidade automaticamente. Talvez você quando lê a biografia de alguém ou informações sobre alguém, talvez você conheça a vida de algum artista, talvez você conheça a vida de algum jogador de futebol, talvez você conheça a vida de algum mestre de filosofia, mestre nisso, em alguma coisa, e você conheça a vida dessa pessoa muito bem pelo que você leu, pelo que você estudou, pelo que você sabe dela. Mas você nem sequer, nem um dia teve um contato pessoal com essa pessoa. Conhecimento e intimidade não é automático. Para ser intimidade tem que se relacionar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tanto mais vai fazer por você, tanto mais você se relacionar com Ele. Quanto mais profunda a intimidade com o Espírito Santo, mais coisas de Deus Ele vai revelar para você. Quanto mais profunda a sua intimidade com o Espírito Santo, mais de Deus você vai saber, mais de Deus você vai ter, mais de Deus você vai se encher. Então, uma coisa que o Espírito Santo quer fazer conosco é revestir de poder. Quando a igreja foi formada, ela foi formada assim. Jesus disse: vocês vão esperar, e a hora que o Espírito Santo revestir de vocês de poder, aí podem se tornar igreja. Vão e vão sair para testemunhar. O que Ele quer fazer é revestir de poder. Um dos ministérios do Espírito Santo na vida de um crente é revestir um crente de poder. E aí, esse é o segredo da vida de um crente. Um dos sentidos da palavra poder, que em Atos 8, o versículo que eu falei, é capacidade para fazer. Poder é capacidade para fazer. E aí então a obra da igreja é essa, no coração dos cristãos. O Espírito Santo vai fazer com que os crentes se tornem capazes para fazer, capazes para realizar, capazes para se apropriar. A oração vai ganhar muito mais sentido. Quando você for um crente cheio de poder, a sua oração para ganhar outros vai fazer muito mais sentido. Por quê? Porque você cheio de poder, você sabe o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Você vai experimentar isso na sua vida. Um dos sentidos da palavra poder, vou repetir, é capacidade para fazer. Eu vou ler um textozinho para vocês. Precisamente aí está a maravilha da obra do Espírito Santo na igreja e no coração dos cristãos. É da sua infalível capacidade de tornar as coisas espirituais reais para a alma. Veja bem, o Espírito Santo, ele é capaz de pegar as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais e torná-las reais para a alma, para a vida do crente. A graça, o perdão, a purificação tomam forma com clareza quase física. A oração deixa de ser sem sentido e passa a ser uma suave conversão com alguém de fato presente. O amor a Deus e aos filhos de Deus toma posse da alma. Sentimos-nos perto do céu e agora é a terra e o mundo que começa a parecer irreal. Quando o crente busca que está cheio de poder, o céu torna tão real para ele que o mundo e a terra parecem irreal. Amém? Sentimos tão perto do céu assim, o mundo vindouro ganha nítido contorno diante das nossas mentes e começa a atrair o nosso interesse e a nossa devoção. Então toda a nossa vida se transforma para conformar-se à nova realidade e a mudança é permanente. A.W. Tozer. É isso. Não é esse o Paulo que a gente viu.
Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que o Espírito Santo precisa de uma igreja cheia de poder. Aí vocês vão começar a entender por que está aí atrás essa esteira. Essa história dessa esteira, eu descobri lendo um livro essa semana, de Francis Chan, O Deus Esquecido. Ele disse que um camarada comprou uma esteira dessa, porque esse camarada queria perder uns quilinhos. Aí o camarada foi e comprou essa esteira, como a maioria de nós fazemos. O que ele fez? Virou o quê? Cabide. Ele deixou a esteira. 3 meses depois, ele encaixotou a esteira, voltou lá para o balconista e foi devolvê-la. E ele disse para o balconista assim: olha, eu quero te devolver essa esteira, porque eu já comprei essa esteira 3 meses para perder quilo e ainda não perdi nem um quilinho sequer. Aí o balconista perguntou: mas o que foi? A esteira está com defeito? Ele disse: não sei, eu nem sequer usei. Eu só sei que não perdi quilo e quero meu dinheiro de volta. Vocês entendem o que eu quero dizer com vocês todos? Não adianta você dizer assim: eu tenho o Espírito Santo, eu sou crente, eu já possuo o Espírito Santo. Mas você vai ser igual àquele homem que comprou a esteira. Ele tinha esteira. A esteira estava na casa dele, era dele, mas ele nem sequer subiu na esteira, mas queria perder aquilo. Tem crente assim com o Espírito Santo. Tem crente que ele quer que o Espírito Santo use. Ele quer ter uma vida significativa, ele quer ter uma vida que faça diferença. Ele quer ganhar parentes para Jesus, ele quer usufruir das bênçãos do mundo espiritual, mas a esteira está lá guardada. Ele não se apropria do Espírito Santo, ele não deixa o Espírito Santo executar a obra. Aquele homem tinha que subir na esteira, caminhar, e tem crente que está assim: o Espírito Santo está guardadinho lá no fundo do seu coração. E por isso não será revestido de poder. Você tem usado o Espírito Santo para ele te encher de poder? Você tem usado o Espírito Santo para ele te libertar do pecado? Você tem usado o Espírito Santo para ele te livrar dos seus vícios? Você tem usado o Espírito Santo para ele te libertar da amargura? Você tem usado o Espírito Santo para ele moldar teu caráter? Enquanto não subir na esteira, não vai perder quilo. Está usando o Espírito Santo? Está deixando o Espírito Santo atuar? Nós não estamos correndo na esteira. Queremos perder peso e queremos manter em forma. Não vai. Sabe uma coisa que eu tenho sentido no coração o desejo de falar aqui, até porque na última assembleia nós decidimos que na igreja nós teremos um ministério de libertação, mas muito se fala em libertação na nossa cidade. E às vezes eu tenho a impressão que nós estamos falando mais do maligno, mais do que o maligno está fazendo, do que o Espírito Santo pode fazer. Nós não estamos falando tanto do que o maligno está fazendo com as pessoas. Está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas nós não estamos dizendo o que o Espírito Santo pode fazer. Tem muita libertação, não há libertação
sem uma vida cheia do Espírito Santo. Não se iluda com isso. Libertação não se concede com frases preparadas. Libertação não se consegue com declaração disso, renuncio isso, renuncio aquilo. Libertação vem com uma vida cheia do Espírito Santo. Libertação vem com uma vida cheia de poder. Não são métodos que farão crentes libertos. O método já existe, é o Espírito Santo. É uma vida cheia de poder. O que não quer dizer que não vamos ministrar libertação. Mas não pode dar essa bola toda para o inimigo. Eu estava conversando com um colega um dia desse, pastor, e ele me disse assim: Val, eu não consigo entender como é que para determinadas pessoas o nosso Deus é tão pouco poderoso. Eu disse: por que você está falando isso? Não, porque um dia desse eu fui almoçar com um colega, um pastor, e antes da gente começar a comer a comida, ele disse assim: espera um minutinho que eu vou orar. Aí orou: Senhor, eu quero orar, pedir que, se essa comida aqui foi consagrada a algum demônio, se algum demônio fez alguma coisa, que ela não me faça mal. Aí ele disse: faça-me o favor, né? Eu achar que meu Deus é tão fraquinho assim, que se alguém fez uma comida lá com o demônio, eu que tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu que tenho o Espírito Santo dentro de mim, essa comida vai fazer mal a mim? Meu Deus é bem fraquinho, hein? Quem é cheio do Espírito Santo, pode o capeta fazer o que quiser na comida, que essa comida não vai fazer o crente, porque ele é cheio do Espírito Santo. É propriedade de Deus. O que está morando nele é infinitamente mais poderoso. Nós precisamos falar mais do Espírito Santo. Tem muita libertação aqui de um modo que nos leva a pensar que tem muita gente, muita coisa de libertação, de um modo que me leva a pensar que tem mais medo do diabo, como eu falei, do que do desejo de ser cheio do Espírito Santo. Que parece, dá a impressão que tem gente que tem mais medo do diabo do que mais medo de ser cheio do Espírito Santo. Não, não seja cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, Deus vai fazer tanta maravilha. Vai ser livre em Cristo. Mas para isso eu tenho que subir na esteira. Eu até ia sugerir você comprar uma miniatura de esteira. Sério. Eu queria sugerir a você a fazer, quando chegar em casa, imprimir no computador uma folha de uma esteira e colocar a semana inteira no lugar que você vai ver. Para você se lembrar disso que eu estou ilustrando nessa noite, pegando o gancho de Francis Chan. E você vai dizer: eu tenho que subir na esteira. Senão eu não entro em forma espiritual. O Espírito Santo, então, um crente cheio de poder, o Espírito Santo vai libertar de pecados que não conseguimos nos libertar com o nosso próprio esforço. Vamos falar aqui para nós, vamos ser sinceros hoje, diante do Espírito Santo, que há muitas coisas na nossa vida que a gente gostaria de se libertar, mas a gente não consegue. O Espírito Santo, como é que ele ministra na vida de um crente? O Espírito Santo vai fazer com que o crente se liberte de pecados que ele não consegue por si só. O Espírito, lá no Romanos 8:2 diz assim: porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, da vida e da morte. Romanos 8:2. É o Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina a mente do crente. Outra ministração do Espírito Santo do crente é que ele ilumina a vida do crente. O Espírito Santo guia o crente a toda a verdade. A palavra de Deus em 1 Coríntios 2:10 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O
Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E João capítulo 16, versículo 13, diz que esse Espírito vai nos conduzir a toda a verdade. Então ilumina o crente cheio do Espírito Santo, ele vai ser iluminado, vai ter a vida dele iluminada, o coração dele iluminado. Outra ministração do Espírito Santo na vida de um crente é que o Espírito Santo ensina as verdades de Deus. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. João 16, 13, 14. Então, minha gente, o Espírito Santo nos ensina o que precisamos saber, lembra o que precisamos recordar. Ele é nosso consolador, nosso mentor. Hoje, tanto no mundo eclesiástico quanto no mundo corporativo, é falado muito essa expressão mentor. Toda pessoa deve ter um mentor. Muito bem, é bom que tenha, mas o nosso maior mentor é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele é nosso consolador, nosso motivador. Vou dizer uma coisa para você, viu, irmão? Olha bem para mim. Se não for o Espírito Santo que te motiva, mais cedo ou mais tarde você vai criar algum problema. Se não é o Espírito Santo que te motiva, mais cedo ou mais tarde você vai criar algum problema, porque você está lidando com uma comunidade de pessoas imperfeitas, onde as pessoas erram, onde as pessoas cometem injustiças, onde as pessoas fazem você chorar, onde as pessoas erram. E se você não está aqui motivado pelo Espírito Santo, se você não serve a Deus motivado pelo Espírito Santo, você mais cedo ou mais tarde desanima, ou você cria problemas. Se o teu motivo é o teu prazer, vou usar, não estou dizendo que é só no louvor não, viu, pastor Mário? Mas vou usar como exemplo. Se você, o que te motiva a tocar, a cantar, é que você gosta de cantar, você tem prazer em cantar, isso te faz tão bem, não é o Espírito Santo que está fazendo isso, está contado os dias que você vai arrumar dor de cabeça. Um crente motiva, um crente cheio do Espírito Santo, quem o motiva é o Espírito Santo. E um crente motivado pelo Espírito Santo é bênção. É bênção. É o Espírito Santo que nos guia no caminho que devemos trilhar. Um crente cheio do Espírito Santo guia no caminho que deve trilhar. O Espírito Santo nos proporciona liberdade. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos enche de esperança, de paz. E eu vou encerrar aqui. O que diz Romanos 15, 13 e 14? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Vocês transbordem de esperança. Nosso Deus é um Deus de esperança, que enche seus filhos de alegria e de paz. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de esperança. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de alegria. Um crente cheio do Espírito Santo
é cheio de paz. Tudo isso porque é cheio de esperança. E tudo isso porque subiu na esteira. Você só vai se manter em forma espiritual se subir na esteira. Vai ser saúde espiritual para você subir na esteira do Espírito Santo. O que você está fazendo com a esteira do Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo hoje na sua vida? Onde está o Espírito Santo? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Que Deus aplique toda essa palavra no teu coração nessa noite. E que você possa, você que está aqui nessa noite, nosso objetivo é que o Espírito Santo possa fazer uma diferença tão grande na sua vida. É o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo faz na tua vida? Outra coisa que eu não falei, que o Espírito Santo, ele faz com que na sua vida aconteçam coisas que só Deus pode fazer. Paulo fazia algumas coisas por onde ele passava, e as pessoas olhavam e diziam assim: peraí, é só o Espírito Santo que pode fazer isso, camarada não pode fazer isso por ele mesmo. Filipe entrou em Samaria, tantas coisas aconteceram, as pessoas olhavam e diziam assim: peraí, mas não dá para ser esse camarada que está fazendo isso. Quando você sobe na esteira e você começa a ter uma vida cheia do Espírito Santo, sabe o que acontece? Teus colegas de trabalho vão dizer assim: peraí, reagir a essa situação aqui no trabalho igual esse camarada reagiu, isso é normal não, tem alguma coisa aí. Reagir a essa injustiça que fizeram com esse crente, com esse camarada reagiu do jeito que reagiu, aí isso é só Espírito Santo, tem alguma coisa sobrenatural aí. Aplicar os valores da Bíblia, você começar, quando te der bater numa face e você oferecer a outra, alguém vai dizer: não, peraí, tem alguma coisa sobrenatural nessa vida aí. Quando lá no seu trabalho todo mundo acha normal que você é um casal, está namorando, né? E todo mundo vai com a namorada para o motel, todo mundo faz isso, e você diz: não, eu vou me manter puro para minha esposa quando eu casar. O Espírito Santo criou o meu corpo para ela e o dela para mim. Eu vou me guardar para esse momento. Eles vão dizer que esse cara é doido, isso é coisa sobrenatural, tem coisa de Deus aí. Tem coisas que você não vai compreender. Eu disse no domingo passado, tem coisas, olha para mim, jovens, olha para mim, irmãos, tem coisas de Deus que a gente não consegue compreender só com o nosso intelecto, com o nosso raciocínio, com a nossa mente. Só o Espírito Santo faz a gente compreender. Aí as pessoas vão começar a dizer: como é que pode? Não pensem vocês que igreja cheia de poder, essa igreja que está todo mundo caindo no chão aí, está todo mundo gritando, está todo mundo... Não é isso não. O poder do Espírito Santo se dá quando as pessoas veem você fazer coisas que só Deus poderia fazer. Amém? É isso. É isso. É isso. Cheio do Espírito Santo, cheio de poder. E aí onde você passa, você faz diferença. Onde você passa, você vai ser um crente de grande impacto. Você vai ser um crente de alto impacto. Por onde você passa, cheio do Espírito Santo, você vai ser um crente de alto impacto. Mas tem que subir, né? Não adianta pegar o Espírito Santo, guardar no cantinho e dizer assim: eu tenho. Quem sabe quando o bicho pegar lá em casa, aí eu vou procurar essa esteira.
Quem sabe quando vier aquela situação difícil, aquele problemão, eu estou tranquilo que eu vou procurar lá. Não é assim que o Espírito Santo quer se relacionar com você, não. Ele quer encher a tua vida, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar poder, Ele quer te dar condições de vencer as tribulações da vida, Ele quer te dar sabedoria para as decisões da vida, Ele quer iluminar teus caminhos, Ele quer encher tua visão, Ele quer encher tua vida. Mas você tem que ser cheio de Espírito Santo. E como é que faz isso? Começa pedindo, Espírito Santo, Espírito Santo. Começa a pedir para Ele te mostrar. Inclina a sua cabeça e olha assim, é o teu momento de oração com Deus. O que Deus te falou nessa noite? Eu sei o que Ele me falou. O que Ele falou? O que o Espírito Santo falou para você nesta noite? O que Deus está falando aqui agora para você? Que tal hoje você tomar aquela decisão que eu falei durante o sermão? De não ter mais controle, não querer manter a tua segurança no teu controle, mas viver na dependência do Espírito Santo, porque Deus, porque Jesus, porque Ele derramou o Espírito Santo sobre a tua vida, para isso Ele habita em você, porque se você viver na dependência do Espírito Santo, você vai viver em segurança. Você foi criado para isso. Não tente manter a vida e não tente manter a sua segurança no teu controle, mas viva no controle do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Quero subir, tem um lugar fora da esteira. A esteira do Espírito Santo está na minha vida, igual a esteira ergométrica, ela está lá encostada. Mas eu quero uma vida cheia do Espírito. Eu quero uma vida cheia do Espírito. Começa a orar aí no teu lugar, começa a pedir o Espírito Santo, começa a orar aí no teu lugar aqui na frente, diga isso para o Espírito Santo, diga Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti. Diga para o Espírito Santo isso que a gente acabou de cantar, diga para Ele. Se você não encontrando palavras, usa essas palavras do cântico, mas diga Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio, Espírito Santo, eu quero ser cheio, Espírito Santo, eu quero ser cheio, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo. Me convence, Espírito Santo, tem alguma coisa que eu não estou enxergando, me convence, Espírito Santo. Me ilumina, Espírito Santo, me ensina, Espírito Santo. Me sonda, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, revela as coisas de Deus para mim, Espírito Santo. Não estou conseguindo entender, mas hoje a tua palavra diz que o Senhor, o Espírito Santo, revela, Espírito Santo, revela, Espírito Santo. Revela, Espírito Santo. Coração. Diga para o Espírito Santo que você não tem medo do que o Espírito Santo vai fazer. Quem quer ser cheio do Espírito Santo não pode ter medo do que você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo pode querer tirar você de onde você está e levar você para outro lugar. O Espírito Santo pode querer levar você para fazer outra coisa. O Espírito Santo pode querer chamar você para uma outra coisa. Não digo só ministério pastoral nem missionário, não. Ele pode tirar você de um emprego para levar para um outro, para você ser uma bênção lá naquele outro lugar. E você não vai entender. Mas o Espírito Santo não tem problema não. O Espírito Santo, eu quero o Senhor. Faça o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, eu com essas minhas chamadas, ovelhas e outros irmãos, se eu não estou satisfeito, Senhor, eu quero ser mais cheio de Ti. Senhor, eu acho que não tem ninguém aqui que essa série de mensagens está fazendo tão bem sem ser eu. Eu sou o primeiro, essas mensagens, Senhor, estão mexendo demais comigo, porque eu reconheço que eu não estava cheio do Espírito Santo como poderia estar. Eu estou insatisfeito, eu quero mais. Eu quero o Senhor fazendo muitas coisas sobrenaturais através de mim, através da minha vida. Ó Deus, eu te peço que o Senhor molde o meu caráter. Eu quero o Senhor moldando mais o meu caráter. Eu quero ver os frutos, todos os aspectos do fruto do Espírito se manifestando na minha vida, porque alguns deles não estão se manifestando.
Oh Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E agora eu te peço, em nome de Jesus, ouve aos ouvidos as orações dessas queridas ovelhas aqui, também, Senhor, e enche do teu Espírito. Nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito. Nós queremos declarar aqui no mundo espiritual que nós não temos medo do Espírito Santo. Nós não temos medo do que Ele possa fazer conosco, porque Ele só faz o que é bom. Nós queremos viver uma vida livre do pecado. Nós queremos que todos os aspectos do fruto do Espírito se manifestem nas nossas vidas. Nós queremos viver uma vida santa, reta, piedosa. Ó Espírito Santo, vem sobre nós. Enche o Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. Enche Espírito Santo. As nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus diz amém. Vamos louvar agora mais